Olá, vamos a mais um vídeo do projeto Dissecando Poe. Hoje vamos conversar sobre o conto O Barril de Amontilado. Um conto que é bem curtinho, bem simples, mas ele tem suas coisas boas, seus pontos positivos também. Me diz aí nos comentários o que você achou desse conto e vamos lá para mais um vídeo da nossa leitura coletiva. O Barril de Amontilado é um conto lançado em 1846 e é um conto sobre vingança. É a exemplificação daquele ditado: vingança é um prato que se come frio. Começamos o conto entendendo que nosso protagonista está muito irritado com o seu Fortunato, que ele o desrespeitou, e esse cara, o protagonista, quer vingança. Ele não sabe quando, mas ele vai buscar vingança. Começa assim: suportei o melhor que pude as incontáveis injúrias de Fortunato, mas quando ele se pôs a me insultar, jurei vingança. Você, que tão bem conhece a natureza de minha alma, de certo não vai supor que anunciei a ameaça em voz alta. Haveria de me vingar um dia. Era uma decisão certa e definida, mas a própria certeza que ali alicerçava excluía hipóteses de risco. Não haveria apenas de puni-lo, mas iria puni-lo com impunidade. Um mal não pode ser reparado quando a revanche destrói o agente reparador. O mesmo ocorre quando o vingador fracassa em se apresentar como tal àquele que o maltratou. É assim que a gente inicia esse conto. Então temos esse moço da família Montresor, não é isso? Montresor. Temos esse protagonista da família Montresor, que é uma grande família, rica e bela e abastada ali. E temos esse Fortunato, que é o segundo e único personagem desse conto. Fortunato, então, desrespeitou o Montresor e Montresor quer jurar vingança. Quer jurar vingança? Não, ele quer vingança e ele jurou vingança. Mas como ele mesmo falou, ele está esperando a oportunidade perfeita e a oportunidade acabou de chegar. É carnaval, então imagina aquele povo todo festejando na rua, ele encontra Fortunato bêbado, fantasiado de bobo da corte. Não sei se você vai conseguir ver pela ilustração, mas é bem uma fantasia de bobo mesmo, com os negocinhos aqui, ó, pendurado na cabeça. Montresor parecendo o próprio Drácula aqui nessa ilustração, mas ilustra bem a seriedade e a bobeira, né, a levianidade. É carnaval, tá todo mundo bem, ele encontra Fortunato e ele vai jogar ali uma mentira. Ele vai falar assim: Fortunato, tava indo até lá na casa do Luchesque. É Luchesque o nome, gente? É nome em francês, e aí você me complica. Nome já é complicado. Nome em francês ainda é pior ainda. Lucchese. Vamos falar do Lucchese porque eu não vou saber pronunciar não. Então, Lucchese. Fortunato, que bom que eu te encontrei. Então, tava indo lá na casa do Lucchese, que é expert em bebida, porque eu comprei um barril de amontilado por um preço muito barato. Então, eu não sei se eu fiz um bom negócio ou se me venderam uma falsificação, como se fosse um amontilado de verdade. Então, tô indo lá, já que ele é expert e tal, vou pedir a opinião dele. Fortunato fala: que expert o quê? Eu que sou o expert. Ele não sabe de nada, ele é um ignorante. O Montresor está alimentando uma rivalidade aí entre o Lucchese e o Fortunato. Fortunato fala: não, vamos lá, eu vou ver com você a situação, não precisa do Lucchese coisa nenhuma, aquele ignorante. Então os dois vão caminhar até a casa do Montresor, perseguir os cômodos, descer para a adega e percorrer o caminho até onde está esse barril de amontilado. Imagine então que a estrutura desse conto é diálogos enquanto estão percorrendo esse caminho. E isso, o Montresor e o Fortunato estão conversando, o Fortunato tá bêbado, então ele não tá muito bem das ideias, ele tá com uma tosse horrível, fica tossindo o tempo todo. Ele acha que não é nada, né? Mas ele tá tossindo de qualquer forma. E o Montresor tá o tempo todo instigando o Fortunato, não só pelo seu ego, mas também para a bebida. Ele fica dando bebida para ele, para que ele fique entorpecido, né? O Fortunato, ele tá andando, ele tá vendo que ele tá indo para um lugar escuro, afastado, longínquo, mas ele não consegue ter nenhuma reação porque ele tá se deixando levar pelo Montresor, que tá instigando ele a não pensar sobre esse assunto e a rivalizar com o outro. Para mim, ele é um conto que fala sobre o perigo do ego, porque o tempo todo o Fortunato esquecendo do perigo que ele tá enfrentando para pensar na rivalidade com o outro. Eu vou pular aqui a questão dos diálogos e deixar para você ler e sentir esses diálogos enquanto estiver fazendo a leitura, porque é aquele conto que você sente que o Fortunato está caminhando para a própria morte, mas ele não percebe isso, e você tá vendo a levianidade das coisas que eles estão tratando e fica desesperado por isso. Se sente pena do personagem principal, para falar a verdade. Pois bem, chega num lugar muito distante, as paredes são de pedra, aquela coisa assim, escura, sem nada, nada mesmo. O Montresor deixa o Fortunato andar sozinho por um corredor e fica meio para trás. O Fortunato vai dar alguns passos, etc, e vai perceber que ele tá numa parede sem saída, ele tá num caminho ali de baixo sem saída. Nisso, o Montresor vai prender correntes nele, vai se afastar e vai começar
começar a construir um muro. E ele começa a perceber que ele está sendo enclausurado ali. Só que ele tá bêbado, lembre-se sempre disso. Então ele tá levando tudo na brincadeira. Não faz essa brincadeira não, estão esperando a gente lá em cima, vamos rir disso. Coisas assim, sabe? Só que o Montessor tá cumprindo a sua promessa de vingança e ele tá construindo essa parede. Ele vai espetar o Fortunato com espada para que ele não saia dali. Ele vai tacar fogo, ele vai fazer um monte de coisa. O Fortunato não percebe, é uma agonia, porque ele não percebe que aquilo não é uma brincadeira, aquilo é uma vingança e ele vai morrer preso ali. E aí as partes finais do conto são assim. Então uma gargalhada abafada vinda de dentro do nicho arrepiou-me dos pés à cabeça. Foi sucedida por uma voz de lamúria que quase não pude reconhecer como sendo do nobre Fortunato. Ela disse: ha 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 he 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 he. Uma ótima piada, de fato. Uma excelente pilhéria. Vamos rir bastante nos lembrando disso no palácio, enquanto tomamos nosso vinho, quer dizer, ele ainda não tá entendendo. O Montilhado, exclamei. Sim, o Amontilhado. Mas não está ficando tarde? Será que não estão nos esperando? A senhora Fortunato e os demais, é melhor irmos embora. Sim, respondi, vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Sim, repeti, pelo amor de Deus. Esperei em vão que ele me respondesse. Impaciente chamei. Fortunato? Nenhuma resposta. Voltei a chamá-lo. Fortunato? Silêncio. Empurrei minha tocha pela abertura restante e deixei-a cair lá dentro. O tintilar dos guizos foi a única resposta. Senti-me um aperto no peito, de certo causado pela umidade das catacumbas. Apressei-me para concluir a tarefa. Empurrei a derradeira pedra na posição definitiva e a cobri com cimento. Por cima da parede recém-erguida, repus a muralha de ossos. Por meio século, nenhum mortal as perturbou. Descanse em paz. É um pouco desesperador esse final, não te deu um aperto no peito? Esse é um conto que é muito bom de você terminar a leitura e retornar e fazer a releitura imediatamente, porque você vai pescando coisas na narrativa que vão ser interessantes, que talvez você tenha deixado passar de início. Por exemplo, tem uma parte do diálogo aqui que o Fortunato percebe que ele tá meio que numas catacumbas, e aí ele vai falar: um brinde aos mortos que repousam à nossa volta. Um brinde à sua vida que há de ser longa. Ele tomou meu braço mais uma vez e seguimos. Sua adega é enorme. Os Montresor eram uma família grande e numerosa. Esqueci-me de seu brasão. Um pé dourado em um campo azul celeste. O pé está esmagando uma serpente erguida que crava as presas no calcanhar. E o lema? Ninguém me insulta impunemente. Quer dizer, o brasão e o lema da família do Montresor é ninguém me insulta impunemente. E o símbolo é um pé esmagando uma serpente que está cravando as presas no calcanhar. Quer dizer, a criação dessa família é não deixar os outros os insultarem. E se alguém te insultar, você vai buscar vingança. Então a gente percebe que a criação desse personagem é dessa forma. É algo muito mais profundo do que um discurso leviano. Ah, o Fortunato me desacatou e eu tô de picuinha com ele. Não é isso. É a forma como ele foi criado. E se você reparar, a gente não tem o que Fortunato fez para esse protagonista. É o mesmo caso do Poço e o Pêndulo, que foi o primeiro vídeo desse projeto. Ao não colocar o motivo pelo qual o protagonista está passando essas coisas, o leitor não tem capacidade de julgar. Ele tem capacidade de julgar o que está acontecendo, não o que motivou aquilo. Então, se talvez a gente soubesse o que Fortunato fez para o Montessor, a gente poderia falar: pô, mas foi só isso e ele tá buscando vingança? Ou talvez realmente ele desrespeitou muito o Montessor, tá certo ele buscar vingança. Mas a gente não sabe, então a gente só pode julgar a vingança em si, o ato que ele tá cometendo. E o Montessor aqui tá prendendo uma pessoa viva numa parede, isso é muito sério. Enfim, eu acho que esse aqui é um dos contos que até então dá mais medo. Dos que a gente leu, é o conto que você mais consegue sentir a tensão e temor, e é um conto que exprime muito bem o horror, porque é um assassinato aqui rindo, né? O cara, ele planejou o assassinato, ele tá cometendo o ato de assassinato e ele tá bem consigo mesmo. Ele não sente nenhum pingo de remorso, ele não sente nada. Mas não deixa de ser um conto sobre desespero também, que eu comentei lá na introdução do projeto. Os contos de Poe são contos sobre desespero. E aqui o leitor também fica desesperado porque tá vendo que o protagonista não, o Fortunato tá caminhando até a própria morte, não tá percebendo, ele tá morrendo, ele tá sendo trancafiado e ele não está percebendo por causa da bebida. Ele tá incrédulo e a bebida não deixa ele perceber o que de fato está
acontecendo. Então é um conto pro leitor ficar desesperado pelo personagem da história. Se você ainda não comentou o que você achou desse conto, me deixa aí nos comentários. E amanhã a gente volta para conversar sobre o Coração Delator. Esse também que é um conto bem interessante de pôr, não vai perder. Até lá!